Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso mapa mental do ponto 38 do conteúdo programático para médicos em especialização do terceiro ano, anestesia no trauma e em urgências. Em algum momento de nossas vidas profissionais, nós vamos nos deparar com o atendimento do trauma, seja tanto no ambiente extra-hospitalar quanto dentro do bloco cirúrgico. E nessas ocasiões, onde a imprevisibilidade impera, a análise rápida e objetiva da situação será crucial para a gente adotar medidas resolutivas e definição de condutas rapidamente. O trauma ele é a terceira causa de morte na população geral, e considerando a população abaixo dos 40 anos, a morte por causas externas ocupa o primeiro lugar. Falando um pouco sobre a mortalidade relacionada ao trauma, ela tem uma distribuição trimodal, dividida em 3 picos. O primeiro pico ele ocorre segundos a minutos após o trauma, e metade dos doentes morrem na cena do trauma ou na primeira hora. Por exemplo, a gente pode citar aqui pacientes que sofreram uma lesão da aorta, coração, grandes vasos. Aqui a gente não vai ter muito o que fazer para ajudar esses pacientes. O segundo pico é de minutos a várias horas do trauma e corresponde a 30% das mortes, sendo a maior parte relacionada a comprometimento das vias aéreas e hemorragias, como ruptura de grandes vasos, órgãos como baço, fígado e fratura pélvica que cursa com instabilidade hemodinâmica. Aqui a gente vai poder atuar e diminuir a mortalidade relacionada ao trauma. E o terceiro pico ele é de dias a semana do trauma e concentra 20% dos óbitos, relacionado a infecções e complicações tardias, como TVP. Para a gente sistematizar o atendimento ao paciente politraumatizado, o ATLS, o suporte de avançado devido ao trauma, ele criou um mnemônico, que é o ABCDE, que todo mundo conhece. Antes de falar um pouco sobre a análise primária de atendimento ao trauma, nós vamos falar um pouco sobre a energia cinética do trauma. A gente sabe que traumas que cursam com alta energia cinética, eles correspondem a maior mortalidade relacionada. E quais são exemplos de traumas de alta energia cinética? Por exemplo, uma queda de altura superior a 6 metros, a velocidade do veículo maior que 32 km por hora, a ejeção do veículo, morte de um dos ocupantes e danos severos ao veículo. Essa análise primária ela deve ser sempre realizada, sempre que a gente for abordar um paciente traumatizado, independente se já foi realizada por outro profissional anteriormente. Então, o paciente chegou no bloco cirúrgico, provavelmente ele já foi atendido no pronto-socorro, já foi realizado esse atendimento, essa análise primária, mas a gente tem que rever o ABCDE do trauma para não deixar passar nada. Então, vamos começar falando um pouco sobre o A, que é vias aéreas e controle da coluna cervical. Então, sempre a gente tem que reavaliar a via aérea, porque a hipóxia ela é a maior causa de morte e ameaça à vida. Checar a permeabilidade das vias aéreas. Veja se eu não tenho nenhum corpo estranho que obstrua a passagem do ar, sangue, secreções. Ver a seletividade. Se o paciente já vem entubado, eu tenho que ver se esse tubo não está seletivo, se está bem fixado. Obstrução e fratura de brônquios e traqueia. E também lembrar da coluna cervical. Todo paciente vítima de trauma, até que se prove o contrário, ele tem uma lesão na coluna cervical. E ele deve estar imobilizado com um colar cervical. Essa imobilização ele tende a dificultar a nossa visualização das estruturas glóticas durante a laringoscopia, e a proteção também que o colar oferece à região do mento também pode dificultar a tração do laringoscópio, prejudicando o acesso à hipofaringe. Então a gente pode abrir o colar, mas é mandatório que a gente tenha a ajuda de algum outro colega para estabilizar manualmente a cabeça e a região cervical. E aqui a gente pode ainda lançar mão do uso de videolaringoscópios para evitar a extensão cervical. Lembrar sempre que o paciente vítima de trauma ele é considerado estômago cheio e a indução tem que ser em sequência rápida para a intubação. A gente considera o tempo de jejum desde o momento em que aconteceu o trauma. Falando um pouco sobre as indicações de via aérea segura, então parada cardiorrespiratória, né? Insuficiência respiratória, necessidade de sedação e analgesia, proteção da via aérea, hiperventilação transitória ou necessidades de altas concentrações de oxigênio. Então, tratando-se de um paciente de estômago cheio, ele corre o risco de sofrer broncoaspiração. E a broncoaspiração ela pode levar a uma síndrome conhecida como síndrome de Mendelssohn, que é uma aspiração de fluido gástrico que acarreta uma pneumonite com síndrome de dispneia progressiva. E o risco de mortalidade aumenta se nós tivermos alguns parâmetros, como, por exemplo, o volume aspirado, se for maior que 0,4 ml por quilo, o grau de acidez
o pH for menor que 2,5 e presença de partículas no aspirado. Agora falando sobre o B, que é o controle da respiração. Aqui nós vamos nos dedicar a verificar a oxigenação e a ventilação, checar a expansibilidade, se é bilateral, e a pressão e o padrão respiratório. Se houver um dreno torácico, a gente tem que ver se ele está funcionante. Pode lançar mão de utilizar raio-x de tórax e também ultrassom point of care. A gente pode verificar se a gente tem presença de derrame pleural, de sangramento, com o uso do ultrassom. Oximetria de pulso e coletar gasometria arterial. Falando agora um pouco do C, circulação. Então aqui a gente vai verificar o controle da hemorragia, porque ela é a próxima causa atrás da via aérea só da hipóxia de preocupação imediata, né, que leva à mortalidade. Identificar e classificar o choque. O acesso venoso, se ele está adequado. Compressão externa de feridas, se tiver um sangramento ativo. E estabilização pélvica. E avaliar a microhemodinâmica, por exemplo, com o Basic SES. Ainda, falando um pouco sobre aqui o C, a gente tem preconizado pelo estudo CRASH-2 da utilização de ácido tranexâmico nas primeiras 3 horas, idealmente em até 1 hora, que a gente utiliza 1 grama em bolos por 10 minutos, seguida de 1 grama em 8 horas. E isso leva à redução da morbidade e mortalidade relacionada ao trauma. E como a gente pode avaliar se esse paciente ele vai necessitar de transfusão maciça, por exemplo. A gente tem vários scores, um deles é o Shock Index, que a gente divide a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Se esse score, esse índice, ele for maior que 1.2, ele indica um potencial de choque grau 3, que é um risco de preditor de transfusão maciça. Ainda relacionado ao sangramento, a gente tem que lembrar sempre em transfusão precoce, em transfusão maciça, acionar o protocolo de transfusão maciça, uso do ácido tranexâmico, de provas tromboelastoméricas para guiar a terapia por metas, né? E sempre pensar na tríade letal do trauma, que é a hipotermia, a hipocalcemia e a acidose, evitando-as. Outro score que pode ser um indicativo de transfusão maciça é o ABC score, que a gente avalia a frequência cardíaca maior que 120, a pressão arterial sistólica e um FAST positivo ou trauma penetrante. Se tiver 2 pontos, cada um é 1 ponto, 75% de chance desse paciente ser candidato à transfusão maciça. E o D, o estado neurológico. Então eu tenho que fazer uma avaliação neurológica dirigida, o nível de consciência e a escala de Como de Glasgow, a avaliação das pupilas, buscar por sinais de hipertensão intracraniana e o início precoce para medidas de neuroproteção. Lembrar que eu tenho que ainda evitar as lesões secundárias, então eu tenho que evitar hipoglicemia, hipotensão, hiperglicemia, hiponatremia, hipertermia, anemia. Em pacientes idosos com traumatismo crânioencefálico, eu tenho que manter uma pressão arterial sistólica mais elevada, idealmente maior que 110 mm de mercúrio, devido a menor autorregulação cerebral nesses pacientes. E também, no manejo da hipertensão intracraniana, o objetivo é manter uma pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70 mm de mercúrio. Já no E, a exposição do paciente, então vamos lembrar da exposição e do controle da temperatura. Então eu tenho que fazer uma avaliação laboratorial detalhada, remoção total das vestes, na busca ativa de lesões não identificadas que possam ter sangramento, ainda a gente não observou, lesões ortopédicas e evitar a hipotermia. Passado toda essa avaliação inicial, a análise primária do ATLS, a gente tem a análise secundária. Deve-se continuar
fazendo de uma forma sistematizada a análise do paciente, então com obtenção da história clínica, do passado médico, que medicamentos que ele utiliza, se tem alguma alergia, exame físico minucioso com sinais vitais, estudos diagnósticos especializados. Isso tudo no caso de uma cena controlada, né? E essa sistematização ela é mais facilmente realizada pelo mnemônico SAMPLA, que o S é de sinais vitais, A de alergias, M de medicamentos, P de passado médico, L líquidos e alimentos, a última ingestão, e o ambiente em que ocorreu esse trauma.